Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o arquiteto Leonardo Santos. Falaremos hoje sobre os principais desafios para que as calçadas se tornem acessíveis no Brasil. Então, fiquem aí até o final deste vídeo. Não deixe de clicar no gostei, no sininho e também compartilhar com o síndico do seu prédio e com aquele seu amigo arquiteto que não quer considerar a aplicação das leis e normas técnicas de acessibilidade em seus projetos de arquitetura. Solta a vinheta! Para quem ainda não me conhece, eu sou o arquiteto Leonardo Santos e trabalho exclusivamente com acessibilidade há mais de 15 anos, o que me tornou um especialista e um apaixonado pelo assunto. Meu objetivo neste canal é apresentar de maneira simples o tema acessibilidade, para que não só os arquitetos e engenheiros melhorem o seu entendimento sobre o assunto, mas também auxiliar e informar aos amigos síndicos, lojistas, administradores e gestores de edificações de uso público e de uso coletivo a implantar os requisitos das leis e normas de acessibilidade. Antes da leitura da seção 2 do Código de Postura do município de São Bernardo do Campo, é importante salientar que os meus comentários têm o viés de contribuir e ajudar no entendimento não só do texto, mas também expressar um ponto de vista para uma reflexão coletiva. De maneira introdutória, é importante falarmos do artigo 3º da Lei Federal número 10.257 de 2001, o Estatuto das Cidades, com a modificação do texto atualizado no artigo 113 da Lei Federal 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que redefine o parágrafo 3º do artigo 3º e o inciso 3º do artigo 41 do Estatuto das Cidades. Lei Federal número 10.257 de 2001, o Estatuto das Cidades. Artigo 3º. Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana. 1. Legislar sobre normas gerais de direito urbanístico. 2. Legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional. 3. Promover, por iniciativa própria e em conjunto com o Estado, o Distrito Federal e os municípios, programas de construção de moradias, de melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e demais espaços de uso público. E 4. Instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que inclui regras de acessibilidade aos locais de uso público. 5. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. E o inciso 3º do artigo 41. As cidades que trata o caput deste artigo deve elaborar plano de rotas acessíveis compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentram os focos geradores de maior circulação de pedestre, com os órgãos públicos e os locais de prestação de serviço público e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível, de maneira integrada com os sistemas de transportes coletivos de passageiros. De maneira geral, o Plano Diretor de Mobilidade Urbana Sustentável da cidade de São Bernardo do Campo existe, porém com um cronograma bem amplo
e pouco detalhado. Pelo menos foi a impressão que tive. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Importante também a leitura do texto do item 6.12.1 ao item 6.12.4 da NBR 9050 de 2020. 6.12. A circulação externa de calçadas e vias exclusivas de pedestres deve ter piso conforme 6.3 e garantir uma faixa livre de passeio para a circulação de pedestres sem degraus. 6.12.1. Inclinação transversal. A inclinação transversal da faixa livre de passeio, das calçadas ou das vias exclusivas de pedestre não podem ser superior a 3%. Eventuais ajustes de soleira devem ser executados sempre dentro dos lotes em calçadas existentes com mais de 2 metros de largura. Podem ser executados nas faixas de acesso, ver item 6.12.3. Item 6.12.2, inclinação longitudinal. A inclinação longitudinal da faixa livre do passeio, das calçadas ou das vias exclusivas de pedestre deve acompanhar a inclinação das vias lindeiras. E 6.12.3, dimensões mínimas da calçada. A largura da calçada pode ser dividida em 3 faixas de uso, conforme definido a seguir e demonstrado pela figura 90. A. Faixa de serviço. Serve para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os postes de iluminação ou sinalização nas calçadas a serem construídas. Recomenda-se reservar uma faixa de serviço com largura mínima de 70 centímetros. B. Faixa livre ou passeio destina-se exclusivamente à circulação de pedestre, deve ser livre de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal até 3%, ser contínua entre lotes e ter, no mínimo, 1,20 m de largura e 2,10 m de altura livre. E C. Faixa de acesso consiste no espaço de passagem da área pública para o lote. Esta faixa é possível apenas em calçados com largura superior a 2 metros. Serve para acomodar a rampa de acesso aos lotes lindeiros sob autorização do município para edificações já construídas. E o item 6.12.4, acesso do veículo ao lote. O acesso do veículo aos lotes e aos seus espaços de circulação e estacionamento deve ser feito de forma a não interferir na faixa livre de circulação de pedestre, sem criar degraus ou desníveis, conforme exemplo na figura 91. As faixas de serviço e de acesso é permitido a existência de rampas. Vamos lá a leitura da seção 2, que trata sobre os passeios, da Lei Municipal número 4.974 de 2001, que é o Código de Postura do município de São Bernardo do Campo. Vamos lá. O artigo 79. Os terrenos, edificados ou não, situados na área urbana, com frente para vias e logradouros públicos, dotados de guia, sarjeta ou pavimentação, devem possuir passeio público em toda a extensão de sua testada, pavimentado e mantido em perfeito estado de conservação e limpeza. Inciso 1. A pavimentação do passeio público deve ser executada com material antiderrapante, cimentado, desempenado ou ladrilho hidráulico, mantendo-se a harmonia do local. Inciso 2. O órgão municipal competente fornecerá aos interessados as especificações técnicas necessárias ao cumprimento do disposto nesse artigo, objetivando a uniformização dos passeios, bem como fornecendo orientação quanto à execução de degraus naqueles que apresentem declividade acentuada. E, inciso 3º, o órgão municipal competente poderá, nos termos do regulamento próprio, dispensar a construção de passeio nos terrenos com frente para as vias asfaltadas e desprovidas de guias e sarjetas. O artigo 80. As áreas urbanizadas de proteção aos mananciais
o passeio deve ser executado com grama, a qual ocupará no mínimo 45% da atestada do imóvel. E o artigo 81 ficam sujeitos à reconstrução dos passeios que tiverem sido construídos ou reconstruídos em desacordo com as especificações técnicas ou se apresentarem em mau estado de conservação. O artigo 85, os passeios cuja largura for superior a 1,20 m poderão ter faixa longitudinal ajardinada com gramados ou vegetação rasteira, devendo manter passagem livre e desimpedida de no mínimo 1,20 m. Parágrafo único. As faixas ajardinadas é vedada a utilização de vegetação espinhosa. Artigo 83. O órgão municipal competente poderá dispensar a execução de passeios nas seguintes hipóteses. 1. Se a área apresentar acentuado desnível em relação ao leito logradouro, desde que garantida as condições de estabilidade do solo. 2. Se a obra permanecer paralisada por até 120 dias. E terceiro, enquanto durar a execução das obras. Artigo 84. É obrigatória a manutenção das condições de tráfego de pedestre, de passeio, de frente à edificação das áreas de grande concentração habitacional durante o período de execução da construção aprovada. E artigo 85, somente será permitida a instalação no passeio público de guarita de qualquer natureza se apresentada uma passagem livre mínima desimpedida de no mínimo 1,20 m de largura e executada de acordo com o projeto aprovado pelo órgão municipal competente. O primeiro ponto que quero destacar é que, após a data da publicação do Código de Postura, já se passaram 3 revisões da NBR 9050 e que as informações nele contidas não traduzem os critérios dimensionais, inclinação transversal e longitudinal, tampouco é informado em qual faixa da calçada pode ser instalado qualquer tipo de mobiliário urbanístico ou critérios para orientação da pessoa com deficiência visual. De maneira prática, os municípios sabem que devem atender os critérios normativos de acessibilidade, mas as leis municipais existentes não conversam com as normas técnicas. Alguns municípios, como por exemplo a cidade de São Paulo, possuem cartilhas para orientar o munícipe a deixar sua calçada acessível. Ao meu ver, é uma cartilha bem completa, ilustrada, que pode ser utilizada como um exemplo a ser seguido. É importante que as comissões que tratam dos direitos das pessoas com deficiência e a sociedade se atentem a essas questões, pois pelo que vi do plano de mobilidade urbana, que é responsabilidade do poder público, o cronograma já está atrasado. Por fim, embora exista um plano de mobilidade urbana para a cidade de São Bernardo do Campo, as ações ainda são bem tímidas e pouco perceptíveis. Pesquise aí na sua cidade se já existe um plano diretor com um plano de mobilidade urbana, para que você também consiga cobrar o seu prefeito. Como eu falei no início, esse assunto serve apenas para introduzir uma reflexão e fazermos uma pergunta. O que deverá acontecer para que os direitos de ir e vir previstos na Constituição de 88 seja realmente respeitado nas cidades? Para implantar os critérios de acessibilidade em sua cidade, além de ter muita força de vontade, é preciso também ter organização e estratégia. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!